Bom, gente, bom dia. A aula de hoje é sobre ciclos biogeoquímicos, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o ciclo biogeoquímico. Então, vocês podem ver que o nome já diz por si, bio, geo e químico, né? Bio, porque os organismos interagem entre si, ou seja, tem a parte biológica, tá? Onde os organismos vão interagir entre si em processos de síntese ou decomposição. Geo, porque o meio terrestre é a fonte dos elementos, né? Fonte de nitrogênio, de carbono, de oxigênio, né? Então, geo por conta disso, porque a Terra é que é a fonte dos elementos. E químico, porque são ciclos de elementos químicos, como a gente pode ver na tabela periódica, né? Esses ciclos biogeoquímicos desses elementos a gente pode encontrar na tabela periódica. O que é que a gente encontra aqui? O ciclo do carbono. Bom, gente, o carbono ele é a maior reserva dele está na atmosfera, né? A gente percebe que encontra ele mais na forma de dióxido de carbono. Ele é inodoro e incolor, ou seja, não tem nem cheiro e nem cor, né? É o principal constituinte da matéria orgânica. 49% do peso da matéria orgânica é de carbono. O ciclo ele é perfeito, certo? Porque o elemento é devolvido ao meio a mesma taxa em que você gasta, né? Ou seja, os produtores gastam devolvendo ao meio. Então, aquilo que você produz é aquilo que você gasta. Então, eu digo que o ciclo do carbono ele é um ciclo perfeito. Nós temos o ciclo do gás carbônico, certo? Onde a gente pode perceber que o gás carbônico, né, ele é utilizado pela fotossíntese, né, pelo produtor, tá ok, gente? Na fotossíntese a gente sabe que a gente libera, absorve gás carbônico e libera gás oxigênio, né? Então o processo é o tempo todo assim, certo? Você vai estar o tempo todo na fotossíntese absorvendo o gás carbônico para produzir o gás oxigênio. E o gás oxigênio ele é utilizado no processo da respiração. Então o que acontece? Nós vamos ter gás carbônico que é absorvido pelo produtor para realizar a fotossíntese, certo? Esse produtor no processo, né, onde ele vai haver a quebra da glicose durante a respiração, ele vai, né, na respiração ele vai liberar o CO2, certo? Então é todo esse processo, tá certo, gente? Outra coisa, também o CO2 a gente pode liberar na forma de combustível fóssil e consumir também na forma de combustível fóssil, tá? Tanto o produtor quanto o consumidor, eles fazem o processo da formação do combustível fóssil a partir do CO2, ok? Também, tanto o produtor quanto o consumidor, eles fazem também o processo, né, da decomposição do CO2, certo? E quando o combustível fóssil é queimado, ele também libera CO2. Então, o que é que vocês têm que entender? Que sempre envolve fotossíntese e respiração. Na fotossíntese, a gente absorve CO2, libera gás oxigênio. Na respiração, é o contrário. Você absorve gás oxigênio e libera CO2. Na formação do combustível fóssil, você vai absorver o CO2. Porém, quando você faz o processo da combustão, você vai liberar o CO2, certo? Como decompositor, né, o que é que você faz? Você também decompõe, quando o produtor e o consumidor ele entra em decomposição, ele também libera CO2, ok? Então, o ciclo ele é perfeito, porque ele produz exatamente aquilo que gasta, certo? Bom, outro ciclo importante é o ciclo do nitrogênio, tá? Ele é um ciclo onde a gente pode perceber em que vai haver alguns processos como amonificação, nitrificação, certo? E a desnitrificação, tá ok? O que a gente pode perceber assim? Perceber aqui que nós temos nitrogênio na atmosfera. Esse nitrogênio ele é fixado nas plantas por bactérias fixadoras de nitrogênio, que vão fixar normalmente nas raízes, né, das leguminosas. Nós também podemos ter esse nitrogênio fixado na forma de amônia, tá? E aí essa amônia, ela pode, né,
sofreu o processo de nitrificação, ou seja, quando ela se transforma em nitrito, através das bactérias nitrificantes, né? Esse nitrito pode se transformar em nitrato, através das bactérias nitrificantes, certo? E esse nitrato pode voltar a ser nitrogênio, que aí acontece o processo de desnitrificação, tá ok? O nitrogênio é extremamente importante porque ele serve como um nutriente, né? E que vai fazer com que a planta se desenvolva mais saudável. Resumo aqui: fixação é a transformação do nitrogênio, né? Onde você vai pegar o nitrogênio do ar e vai fixar ele na planta, certo? Então, vai fazer o processo de fixação, retira o nitrogênio do ar e fixa ele, né, na planta. Às vezes, ela vai reagir com hidrogênio também, formando amônia. Já a amonificação, a parte da amônia que está ali no solo, que foi originada naquele processo de fixação, porque os hidrogênios, né, o nitrogênio se uniu ao hidrogênio e formou amônia, então, na amonificação, parte da amônia presente no solo foi originada na fixação. A outra parte vai ser originada porque as proteínas vão se decompor, né? E também vai haver a decomposição de outros resíduos nitrogenados, né? Que esses resíduos nitrogenados a gente vai encontrar em matéria orgânica morta e nos excretas, né? E aí a gente chama de decomposição amonificação, que vai ser realizada por bactérias e fungos. Já a nitrificação é quando você pega a amônia e converte ela em nitrato. E a desnitrificação, certo? É quando você pega bactérias desnitrificantes que são capazes de converter o nitrato em nitrogênio. Ou seja, pega aquele nitrato, transforma em nitrogênio e volta ao ciclo normal. Ou seja, vai ser encontrado nitrogênio na atmosfera, esse nitrogênio vai ser fixado nas bactérias, ocorrendo o processo de fixação. Né? Esses nitrogênios podem se unir ao hidrogênio formando a amônia. Então, a amonificação pode ser formada por fixação e pode ser formada também pela decomposição de proteínas ou de resíduos nitrogenados que vão ser decompostos pela matéria morta e por alguns excretas. Né? Nitrificação é quando você converte a amônia em nitrato e desnitrificação é quando você pega esse nitrato e transforma ele em nitrogênio, né? O nitrogênio que a gente vai encontrar, né, na atmosfera, reiniciando todo o ciclo. Bom, gente, aqui nós temos um resumo dos processos, certo? Como eu falei, fixação é quando você fixa o nitrogênio da atmosfera nas plantas, né? Ela é realizada por essas bactérias risóbios, né? Uma das mais importantes, né? Essa bactéria, ela fixa o nitrogênio nas raízes das plantas, né? A amonificação é quando você pega o nitrogênio e transforma ela em amônia, é realizado pelas bactérias decompositoras. Nitrosação é quando você pega a amônia e transforma ela em nitrito. Nitratação é quando você pega o nitrito e transforma em nitrato. E desnitrificação é quando você pega o nitrato e transforma ele em nitrogênio que é encontrado na atmosfera, reiniciando todo o processo, todo o ciclo. Eu tenho aqui o ciclo do oxigênio. O oxigênio ele pode ser consumido na atmosfera através das seguintes vias: respiração de plantas e animais, na queima, ou seja, na combustão, degradação, principalmente pela ação de raios ultravioletas com a formação do ozônio, combinação com metais do solo, principalmente o ferro, formando o óxido metálico. Então, nós temos aqui o ciclo do gás oxigênio, certo? Nós temos o gás oxigênio, os maiores produtores de gás oxigênio são as plantas e as algas, certo? Então, além de produzir, essas plantas e essas algas, elas também gastam esse gás oxigênio, certo? O gás oxigênio, né, ele também é consumido, como a gente falou aqui, na oxidação do ferro, ele é consumido na forma de ozônio, ele é consumido quando você faz o processo da queima e ele é consumido quando a gente respira, tá? Então esse é o ciclo do gás oxigênio. Lembrando, o gás oxigênio,
ele é produzido pela fotossíntese, né? E ele é absorvido, né, durante o processo da respiração, certo? Não só de plantas, como de animais, certo? E a gente tem que lembrar que a gente gasta gás oxigênio quando a gente forma o ozônio, quando a gente forma o óxido de ferro, que é a famosa ferrugem, e quando a gente faz o processo da combustão. Bom, gente, obrigada, até a próxima.